Imagine um governo tão desesperado, mas tão desesperado para se agarrar ao poder, que dá uma ordem para que aviões militares bombardeiem a sua própria capital. E não era uma invasão estrangeira, né? Exato. Rumo ali aos bairros operários, despejando explosivos sobre civis. Isso aconteceu no Brasil. Em São Paulo, no ano de 1924. É um absurdo quando a gente para pensar. É bizarro. Ah, olá. E boas-vindas a mais um mergulho profundo. A nossa missão hoje, para quem está ouvindo a gente, é desvendar um período que é absolutamente fascinante, paradoxal e, assustador da história do Brasil. A famosa Velha República. Isso, a Velha República. Nós vamos investigar como esse sistema foi arquitetado desde o primeiro dia para excluir as massas, sabe? Como ele criou essa máquina de fraudes e como implodiu de um jeito espetacular lá na Revolução de 30. Olha, é um prazer mergulhar nessa história. Porque quando a gente analisa as fontes desse período, que vai ali de 1889 até 1930, fica claro que não foi só uma mudança de monarquia para república. Foi muito mais que isso, né? Com certeza, foi um verdadeiro laboratório de controle social, teve surto econômico, a criação de um federalismo que, era meio de fachada, e guerras civis que deixaram cicatrizes profundas no país. Certo, então, vamos desempacotar isso tudo. A melhor analogia que eu consigo pensar para a proclamação da República é imaginem organizar a maior e mais luxuosa festa de lançamento de um país novo. Aquela festa de gala. Tem banda militar, discursos chiques, troca de bandeira. Mas no momento exato em que a festa começa, os organizadores simplesmente trancam os convidados do lado de fora. Literalmente. A população fica na calçada só olhando pelas janelas. Tem aquela frase super famosa que as fontes sempre trazem sobre o 15 de novembro, né? O povo a tudo assistia bestializado. Do Aristides Lobo, exato. Isso. Foi uma transição super elitista liderada por militares naquela chamada República da Espada, sem participação popular nenhuma. E o que é fascinante e triste aqui é que essa exclusão não foi um acidente. Ela foi blindada por leis. Muito rápido. Na Constituição. Isso. Se a gente olhar a Constituição de 1891, a primeira ali da República, a gente vê que ela foi muito inspirada nos Estados Unidos. O lance do federalismo, né? Exatamente. O federalismo que dava muita autonomia para os estados e o presidencialismo. Mas o pulo do gato da Constituição de 91, a armadilha mesmo, tá no que ela não fez. Como assim? Ela isentou o Estado completamente da obrigação de fornecer educação básica. Nossa. O que, à primeira vista, parece só um descaso administrativo comum. Mas não era. Pois é, quando a gente cruza isso com as regras eleitorais da época, vira uma armadilha perfeita. Porque a lei dizia que a gente tinha voto universal masculino. Lindo no papel. Lindo no papel. Só que, eles colocaram proibições enormes. Mulheres não podiam, soldados sem patente, os praças de pré, né? Também não. Religiosos, menores de 21, nada. E o golpe de misericórdia? Os analfabetos. Analfabetos eram proibidos de votar. E é aí que a engrenagem da exclusão funciona, que é uma beleza. A exigência de saber ler e escrever, que já vinha lá do Império com a Lei Saraiva, funcionou como uma barreira cruel, muito pior que o voto censitário antigo, que exigia renda. Porque era sistêmico, né? Exato. Pensa na lógica. O Estado não tem o dever de construir escola. E só quem sabe ler pode votar. O resultado é alijar as massas quase totalmente da política. E, para quem está nos ouvindo, tem uma dimensão disso. Os analfabetos só voltaram a ter direito ao voto, no Brasil, na Constituição de 88. Quase um século depois, ficou impressionada. É uma ilusão democrática impecável. Mas aí, isso me deixou quebrando a cabeça quando eu estava lendo o material. Se a lei já proibia a esmagadora maioria do povo de chegar perto da urna, a elite votava nela mesma. Basicamente. Então, para que estruturar um esquema de fraude eleitoral tão gigantesco? Por que fraudar um jogo onde só os seus amigos estão jogando? Essa é uma provocação excelente. O objetivo da fraude não era impedir o povo de chegar ao poder.
A lei já fazia isso muito bem. Tá. A fraude servia para garantir que as diferentes facções da própria elite não saíssem do roteiro, sabe? Para elas não se destruírem. E o esquema principal para isso era a tal política dos governadores que o Campos Salles desenhou. Aquele acordo perverso. Um acordo de cavalheiros perverso, exato. O presidente da República apoiava a oligarquia ali de cada estado com recursos, obras. Em troca, a oligarquia garantia que ia eleger deputados e senadores totalmente submissos ao presidente. O famoso clientelismo puro. E lá na ponta, no interiorzão, quem fazia essa mágica acontecer era o coronel. O coronelismo. Porque não existia justiça eleitoral, não tinha voto secreto. Então o coronel obrigava o camponês a votar nos candidatos dele. O voto de cabresto, que a gente sempre ouve falar. Chegavam a fraudar atas inteiras, botar nome de gente morta para votar. Gente morta votando é o clássico. Mas vem cá, e se desse errado? Tipo, por um milagre, um candidato da oposição consegue passar pelo coronel, ganha os votos. Tinha como ele assumir? Não, nenhuma chance. E o motivo era um filtro institucional cínico demais, que eles chamavam de degola. A Comissão de Verificação de Poderes. Exato. Quem diplomava os candidatos não era um juiz neutro, era o próprio legislativo que já estava no bolso do executivo. Meu Deus. Se o opositor chegasse lá com os votos limpinhos, a comissão simplesmente dizia que houve fraude na eleição dele e cassava o mandato. A degola era a garantia matemática do sistema. Exceto por um detalhe geográfico gigante. Porque esse sistema rodava no país todo, mas quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, as regras eram outras, né? O Rio Grande do Sul era a grande anomalia do período, com certeza. Enquanto o resto do Brasil brincava de liberalismo falso, os gaúchos viviam uma autocracia positivista. Positivismo do Auguste Comte. Isso, que pregava ordem e progresso acima das liberdades individuais. O Júlio de Castilhos redigiu a Constituição Estadual em cima disso. Ele subordinou o legislativo ao executivo e, pasmem, permitiu reeleição indefinida. Reeleição perpétua. É a receita para o desastre. E virou uma carnificina. A gente teve a revolta federalista em 1893. De um lado, os pica-paus, que eram os castilhistas no poder. E do outro, os maragatos. Isso, exigindo parlamentarismo. O presidente federal, Floriano Peixoto, teve que mandar tropa pesada para ajudar os pica-paus, porque ele morria de medo de o Sul se separar. Ou restaurar a monarquia, né? O trauma deles era a monarquia. Sempre. E essa ferida nunca sarou. Em 1923, o Estado explode de novo. O Borges Medeiros estava no poder há décadas já. E aí os chimangos, que eram os governistas, e os maragatos brigaram de novo. Foi aí que teve o Pacto de Pedras Altas. Exato, que finalmente proibiu essa reeleição sem fim. Cara, é muita instabilidade. Imagina o país se equilibrando numa guerra civil no sul e numa máquina de fraude no resto. Para manter esse teatro todo, você precisa de dinheiro e força bruta. Muito dinheiro. Muito dinheiro. E na economia, a gente bate de frente com o Convênio de Taubaté. Para nossa audiência entender, imaginem um cassino, só que o croupier trabalha para você. Adoro essa analogia. Se a elite do café aposta e ganha, o lucro vai todo para o bolso deles. É 100% privado. Mas se o preço do café cai no exterior e eles perdem, o Estado entra na jogada. O Estado entra, faz um empréstimo internacional gigantesco, compra aquele café encalhado deles e a dívida fica nas costas de quem está pagando imposto, da população. É o suprassumo da socialização dos prejuízos. O governo só intervia para blindar os barões do café. E os outros setores? Bom, viviam montanhas russas. A borracha, por exemplo. Nossa, a borracha amazônica teve um boom absurdo. Pagou até teatro em Manaus. E aí ruiu da noite para o dia porque ingleses contrabandearam as sementes para a Ásia. E quando o governo tentava planejar uma saída da agricultura, tipo uma indústria, dava ruim, né? O encilhamento do Rui Barbosa. Por que deu tão errado? O encilhamento foi um desastre. A ideia do Rui Barbosa era forçar o Brasil a se industrializar por decreto. Emitindo moeda fiduciária. Imprimindo dinheiro para dar crédito. Mas sem controle nenhum. O nome encilhamento vem de arrumar o cavalo para o jockey, porque a Bolsa do Rio parecia um hipódromo de aposta louca. Criaram empresa fantasma arrudo, né? Milhares. Deu numa bolha especulativa colossal, hiperinflação que destruiu quem já era pobre. Ou seja, a industrialização do Brasil não veio por genialidade política. Veio no susto com a Primeira Guerra Mundial e a crise de 29.
quando não dava mais para importar nada. Exato, tiveram que fazer tecido e comida aqui mesmo. E aí a cidade incha, as pessoas vão para as fábricas. E a tensão urbana sobe. Tipo na revolta da vacina de 1904. Que a galera acha que foi só por causa da agulha, né? Pois é, a memória popular foca no medo da vacina. Mas o que as fontes mostram é que foi uma gentrificação agressiva. O prefeito Pereira Passos derrubando cortiço, jogando os pobres para os morros para fazer avenida tipo Paris. E quando o Oswaldo Cruz manda invadir as casas à força para vacinar, foi só a faísca num barril de ressentimento. O Rio de Janeiro estava por um fio. E em São Paulo não estava melhor nas fábricas. 13 horas de trabalho, criança trabalhando. E aí vem a greve geral de 17. E eu queria que você explicasse quem eram os anarcossindicalistas que botaram tanto medo na elite. Com a imigração europeia, principalmente de italianos e espanhóis, vieram ideias novas. E o anarcossindicalismo não queria eleger deputado, eles não queriam política institucional. Eles queriam ação direta. Ação direta. A greve era a arma deles para paralisar o capitalismo e ganhar direito na marra, já que o Estado não regulava nada. Parou São Paulo inteira. A força operária acordando. Mas ouvindo isso, parece que o problema estava só no eixo Rio-São Paulo. Só que o interior, o reduto dos coronéis, estava derramando sangue num nível muito mais bizarro. Bizarro e brutal. A mão do Estado lá foi impiedosa. A Guerra de Canudos na Bahia é o maior exemplo. O Antônio Conselheiro juntou milhares de camponeses. Pessoal fugindo da fome e do coronel, né? Era um problema social. Mas como o governo republicano viu Canudos? Como uma célula terrorista da monarquia. Paranoicos. Completamente. O conselheiro criticava o casamento civil, aí eles inventaram que ele queria o imperador de volta. E eles não mandaram comida para lá, mandaram canhão. Foram 4 expedições militares até não sobrar pedra sobre pedra em Canudos. Mas tem um evento no sul que me deixou em choque, o Contestado. A Guerra do Contestado é de revirar o estômago. Tive que reler as fontes para acreditar. O governo deu terras gigantescas para empresas estrangeiras fazerem ferrovia e extraírem madeira, expulsando os camponeses brasileiros. E aí essa galera se junta com o monge José Maria. E o governo usa avião militar contra eles. Infelizmente, sim. Usaram a aviação que estava nascendo, metralhadoras, contra civil com o facão e espingarda velha. Isso mostra a natureza da velha república. O terror como política de Estado. Exato. Se você se organiza fora do esquema do coronel, você é inimigo da nação e vai ser aniquilado. O monopólio da violência era absoluto. E esse botão do bombardeio, não foi usado só no interiorzão. Como eu falei na abertura do episódio, ou melhor, desse mergulho, teve São Paulo. Em 24, a Revolta Paulista, o presidente Arthur Bernardes mandou bombardear a cidade para expulsar os rebeldes. Destruiu bairros inteiros para não perder a cadeira. A gente chega nos anos 20 com um cenário insustentável. O Arthur Bernardes passou quase o mandato todo em estado de sítio. E aí a ruptura veio de onde eles menos esperavam, os quartéis. O famoso telentismo. Jovens oficiais revoltados com essa fraude toda e com a corrupção. Eles eram o braço armado do Estado e não queriam mais fazer esse papel sujo. E o estopim desse racha é história de filme, As Cartas Apócrifas de 22. Um escândalo, né? Muito. Cartas falsas vazadas no jornal, que supostamente o Arthur Bernardes teria escrito chamando o exército de venal. Era falso, mas ofendeu demais. Isso levou àquela cena quase suicida dos 18 do Ford de Copacabana. 18 homens marchando na praia contra milhares do governo. Militarmente inútil, mas moralmente, aquilo acendeu um pavio que ninguém apagava mais. E virou a coluna Prestes depois, aquela marcha de 25 mil quilômetros. Mas me explica, se a coluna Prestes andou o Brasil inteiro e acabou indo para a Bolívia, sem derrubar o governo, por que ela é tão importante para a crise final? Porque ela rasgou o véu. Eles invadiram a cidade lá no fundo do Brasil e escancararam a miséria do país real. E mais que isso, a coluna formou líderes de combate. Os caras pegaram experiência. Muita. Experiência de guerrilha. Eles seriam as lideranças armadas de 1930. E aí o golpe final vem de fora. O crash da Bolsa de Nova York em 29. O café desaba. Ninguém mais quer comprar café, acabou a grana do convênio de Taubaté, acabou a aliança oligárquica, o presidente Washington Luiz quebra a regra de alternar paulista e mineiro e lança outro paulista. O Júlio Prestes, no caso. Isso. E o tabuleiro vira. Minas se junta com o Rio Grande do Sul do Getúlio Vargas, que agora estava unificado, e com a Paraíba do João Pessoa. E aí formam a Aliança Liberal.
o clima já era de guerra. Tudo armado. Crise mundial, galera armada, mas de tudo que a gente falou hoje, bombardeio, crise econômica, o que faz a revolução estourar de fato é a parada mais absurda das fontes. É o cúmulo da mesquinhez virando história. Não foi um grande manifesto político. Gente, não foi. Eu fiquei perplexo. Para quem está acompanhando a gente, presta atenção. O João Pessoa, lá na Paraíba, que era candidato a vice do Getúlio, resolve cobrar uma taxa sobre algodão. Para prejudicar a oposição local, o José Pereira. Isso. Um coronel rico não aceita a taxa, declara a cidade independente e começa uma guerra. Mas o absurdo acontece no meio disso. A polícia do João Pessoa invade o escritório de um advogado rival, o José Dantas. Procurando arma ou documento político, mas acharam outra coisa. Acharam cartas de amor, cartas íntimas dele com a amante. E o que o governo faz? Ao invés de ignorar, publica a traição conjugal no jornal para humilhar o cara. A privacidade como arma política de quinta categoria, né? O advogado perde a cabeça, fica cego de raiva pela humilhação. E ele descobre que o João Pessoa está de viagem em Recife, entra numa confeitaria e simplesmente atira e mata o governador. Um crime estritamente passional, de honra ferida. Um homem armado resolve lavar a honra dele na padaria e muda a história da América Latina. Porque a Aliança Liberal pegou esse morto e falou: esquecem amante, ele é um mártir da política. A comoção nacional que eles precisavam. Mataram o nosso candidato a vice por motivos políticos, eles disseram. E usaram isso para justificar o golpe armado de 1930, que botou Getúlio Vargas no poder e enterrou a velha república. E com isso, né, a gente volta para a nossa festa de inauguração do começo. A elite trancou o povo lá fora e ficou brindando sozinha por 40 anos. Mas essa estabilidade da elite era uma redoma de vidro, sabe? Quando veio um choque de fora, como a crise de 29, a base estava tão podre que qualquer tremor derrubava. Até uma fofoca de amante. O que deixa uma reflexão forte para quem está ouvindo a gente levar para o resto do dia. Se uma república que nasceu lá nos quartéis, que se sustentou a vida toda em fraude institucional e chegou a jogar bomba no próprio povo, precisou, no fim das contas, de um crime de chifre para ruir de vez? Fica o questionamento, né? Fica. Até que ponto essas grandes transições que a gente lê nos livros de história são motivadas por nobres ideais de mudança e até que ponto são só o mais puro, caótico e imprevisível oportunismo? É para pensar. Bom, muito obrigado a todos por acompanharem mais esse mergulho histórico com a gente. Até a próxima. Até mais.